Vamos dar início a mais um Lixicast e hoje estou com uma convidada aqui especial, a Maristela Amorim. Seja muito bem-vinda. Muito Maristela, que obrigada. é jornalista, pós-graduanda em moda, pioneira no jornalismo de moda em Santa Catarina, escreveu para jornal e rádio, teve programa sazonal, depois me conta um pouco mais sobre isso, foi professora da UDESC, né? E na pós-graduação da Univale. Assessora de comunicação, consultora de curadoria de comunicação de moda, palestrante e tem um projeto Inspira Moda SC. Nossa, que currículo, né? Aqui já dá para falar muita coisa. Seja muito bem-vinda de novo. Muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui contigo. Acho que a gente tem bastante coisa para falar, inclusive para trocar, né? Do Figurinha. que eu faço e com você, o que a Link se faz também. Eu sempre falo aqui que eu trago os nossos clientes, nossos parceiros de negócios e também possíveis clientes novos, né? Então, hoje eu trago você aqui, mas a gente conversou muito pouco ainda, tem muita coisa pra gente se conhecer, né? Sim, sim. Mas assim, tanta coisa pra conversar, né? Eu gosto muito do assunto moda, mas te confesso que eu sei pouco. Então, pra mim, moda é algo assim que é uma coisa divertida, eu tenho na minha sensação, assim, não vejo como um trabalho, né? E aí até fico julgando um pouco, né? Como que faz esse trabalho, né? Você considera que é algo assim, que a pessoa precisa olhar para isso? Tipo, eu, por exemplo, como empresária, eu tenho que ter uma consultoria de moda. Tu acha? Na verdade, assim, ó, vamos começar ali pelo começo, né? Quando tu falasse que não consegue enxergar tudo isso como negócio, Sim. né? A maioria das pessoas pensa como tu, porque realmente não conhece e não entende. Na verdade, moda é um segmento absolutamente importante na economia da maioria dos países ocidentais, né? No Oriente também, porque a China hoje é um grande produtor, não só a China, vários outros países que dependem também da produção de moda. Aqui no Brasil, a moda é um dos setores mais importantes. Há pouco tempo só perdia para a construção civil. Nossa. Santa Catarina é o segmento que mais emprega. O setor de moda é o setor que mais emprega. Então, quando se olha para a moda, simplesmente quando se pensa em consultoria de imagem, em roupa, né? A gente acaba olhando só para a vitrine. O que está ali na vitrine? Aquilo é uma roupa, tudo bem, eu gosto ou não gosto, vou usar ou não vou usar, mas existem muitas coisas por trás dessa roupa, não só a história, por exemplo, de marcas que constroem todo um processo criativo para te apresentar aquela roupa ali, mas tudo o que vem também antes disso, que é, por exemplo, o cara que planta o algodão, né? O cara que hoje, por exemplo, resgata resíduos têxteis nas empresas, nas indústrias, resgata esse resíduo têxtil para levar de volta para a indústria de fiação, ou seja, ele vai transformar aquele tecido que já existe, aquele tecido que já é colorido, ele vai levar esse tecido de volta para uma outra indústria, vai transformar em fio, esse fio vai voltar para a indústria têxtil, que vai ser fabricado o tecido novamente com o fio que já foi tingido, enfim. Então, quando a gente olha superficialmente para o que se fala de moda e para o que se pensa que moda é só botar uma roupa por cima do corpo, né? Isso fica uma coisa muito superficial. Agora, quando se começa a pensar sobre o processo de moda e a importância que esse segmento tem como indústria numa cidade, num país, né, na economia desses lugares, aí a coisa muda completamente de figura. Sim, nossa, muito legal. É uma ignorância, na verdade, minha e de muitas pessoas, né? Que não Porque vão para essa área. porque, na verdade, por exemplo, se a gente comparar com o esporte, né, o preço, um jogador de futebol que custa milhões e tal, e as pessoas acham aquilo maravilhoso, enfim, né? Só que até no esporte a moda está inserida. Agora, por exemplo, a discussão que teve com o uniforme da Copa do Mundo da seleção, Sim. né? O uniforme da seleção, por causa do brasa ou por causa da manga que ficou empinada da camisa, tudo isso vem com referência, mas ela tem que passar por uma aprovação de uma população, né? A população que eu digo essa geral, né? Como se fosse, vai para o jogo de futebol e é a geral que tem um grito mais alto, né? Não são os camarotes, é a geral que tem um grito mais alto. E as pessoas todas gritaram também. Só que essa camisa, ela passa por um processo de construção de tecido que ele é tecnológico, que são estudos dentro da própria cadeia da moda, né? A cadeia produtiva da moda, que vai fazer um tecido, por exemplo, que não vai absorver o suor, ou que se suar vai secar rápido, não vai deixar cheiro, porque o suor dá cheiro,
né? Então vai pensar em algumas outras coisas, por exemplo, um tipo de tecido que vai favorecer o movimento, que não vai machucar, que não vai prender, que não, enfim. Então tem muitos detalhes dentro da construção de um tecido, né? Que ele faz parte dessa cadeia produtiva do segmento de moda e que as pessoas acabam não conseguindo enxergar isso. Mas por que se valoriza tanto o esporte? Porque as pessoas ali não precisam pensar, ganhou, perdeu, vai discutir um lance ou outro, mas aí sim é a superficialidade. E quando se trata, por exemplo, de moda, como também não existe um processo, a moda mexe com futilidade, entre aspas, porque ela mexe muito com a questão da beleza, da estética, do design, e as pessoas geralmente não valorizam esse tipo de produto, né? Só que, inclusive, numa cadeira para a gente estar sentada, o couro, o design que ela está aqui vem, provavelmente está vindo também de um estudo de moda, né, sobre tendência, sobre conforto, sobre design, que todos os birôs de informação do setor que acabam fazendo essas pesquisas e depois essas pesquisas vão abastecendo todos os outros setores da indústria no Brasil, inclusive do automobilismo. Meu Deus. Já deu uma aula aqui. É pano para manga. Até esses dias eu estava vendo um podcast, né, de um cara que eu gosto muito de assistir, e ele falou, né, que tudo a gente tem que estudar. Tudo. Até a tua roupa, né? Isso é uma coisa também que eu acabei aprendendo quando eu virei mãe, né? Que daí eu tive que estudar para fazer meu filho dormir, né? E eu fiquei assim, meu Deus do céu, tem que estudar para tudo nessa vida. Então, agora tu me falando isso, eu pensei, poxa, eu devia estar mais antenada, né? Em todo esse por trás, né? Que eu acho que a gente cai tanto no automático da nossa vida que a gente não consegue olhar para tudo, né? Mas é muito legal poder estudar. Por exemplo, trouxe um monte de livro aqui. Quando vê eu estudando um pouquinho esses livros, eu já teria um pouco mais de conhecimento, né? E é justamente isso, que hoje se chama de repertório, o que sempre se tem, na verdade, o que sempre se deve ter é conhecimento. Exato. Né? Hoje se chama de repertório. Repertório significa conhecimento. Então, tudo que a gente vai trabalhar, não interessa a área, a gente precisa conhecer, precisa estudar. Mas é que daí eu acho que a pessoa não trabalha com isso. Entende? Eu digo no meu caso, por exemplo. Com certeza, é. E por isso também que eu acho que a indústria peca um pouco, porque na tua área, por exemplo, na área de marketing digital, a maioria das marcas, elas colocam as roupas lá, né? Vão colocar as roupas, os lançamentos e tal. Não fala o nome da coleção, não fala onde que eles foram pesquisar, não fala o tipo de tecido que eles estão trabalhando, não fala as muitas possibilidades que se tem para uma roupa. Eu sou o tipo que eu consumo muito pouco, mas eu consumo bem. Então, eu vou comprar uma roupa que com certeza ela vai sair um pouco mais cara, mas é uma roupa que vai ficar no meu guarda-roupa 10, 20 anos. Né? Ela vai sair do meu guarda-roupa porque ou realmente ela já ficou muito velhinha, né? Ou não me serve mais, mas eu não mudo muito de corpo, então ela vai durar muito no meu guarda-roupa. Né? Porque eu acho que é preferível tu comprar, por exemplo, uma camisa de linho do que tu comprar uma camisa de um tecido sintético que daqui a pouco ela vai ter que sair do teu guarda-roupa. Um linho não, um linho é um tecido que tu vai ter para sempre. Vale mais a diferença do preço de uma para outra é quase talvez 2, 3 peças, né? Mas se tu faz um bom investimento, esse investimento ele vai ficar muito tempo no teu guarda-roupa. Se tu usar a tua criatividade para tu usar esse produto, tu vais usar muito mais ainda o produto que tu tens no guarda-roupa. Claro. Então, se pensar só a roupa como roupa, né? É uma coisa que tu vai comprar, vai usar, vai passar adiante, enfim, né? E se tu pensar a roupa como moda, é tu educar o teu olhar para uma coisa que ela é diferente, que ela não vai ser eterna, mas é que ela seja atemporal, que a gente possa trabalhar da melhor forma isso, né? E usar a moda como um investimento. A gente compra um carro e fica com esse carro às vezes 5 anos, 10 anos. Né? Tem gente que fica muito tempo com o carro, né? Sim. Vai comprar uma peça de casa, por exemplo, vai comprar um móvel, não vai questionar, tu não vai comprar um móvel de uma fast decor, Sim. né? Vai comprar uma coisa porque aquilo é um bem durável. E a roupa, quando a gente começar a pensar na roupa também como um bem durável, porque eu sempre digo, né? A roupa é uma coisa que todo mundo usa, né? Vai ter o básico ou vai ter aquela roupa que ela traz um conceito. Sim. Esse conceito, ele traz todo um estudo por trás disso. Se eu vou comprar um jeans de uma camiseta, até no jeans hoje a gente tem estudos, porque tem, por exemplo, marcas hoje que trabalham questões de sustentabilidade, que elas não estão, por exemplo, mais lavando o jeans com água, porque a água polui os rios.
né? Então, elas estão usando, por exemplo, CO2 para fazer todo aquele tratamento do jeans, o tingimento, o tratamento. Então, assim, existem outros muitos recursos e que a gente não sabe, a gente só sabe ver o preço final, é caro ou é barato, né? A coisa, quando é muito cara, ou o produto é muito ruim, uma qualidade muito baixa, e às vezes ele vem embutido a algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, o trabalho análogo à escravidão. Então, de onde é que está vindo isso? Quem está fazendo o meu produto? Então, são coisas que é para se discutir muito. A moda traz muito valor embutido, não só de valor de história da própria coleção ou da própria marca, mas também do que ela está procurando, o que ela está trazendo para a gente, o que eu estou consumindo, né? Legal. Eu estou consumindo a desvalorização de um profissional, por exemplo, eu estou consumindo um produto que vai poluir mais o ambiente, né? A gente sempre fala muito da questão das fast fashions, principalmente as de fora, que as pessoas compram coisas muito baratas. E às vezes vão comprar, a costura é torta, o tecido é ruim, usa uma vez e ela desfiou, ou vai lavar a primeira vez já desbotou, não vai usar de novo. Então, o que é caro, o que é barato? É eu comprar uma roupa que vai custar R$20 e eu usar uma vez e jogar fora, ou eu comprar uma roupa que vai custar R$200 e eu usar 50 vezes. Parece exagero, mas não, porque quando tu compra uma roupa e tu usa ela por muito tempo, 2, 3, 4 anos, quantas vezes tu usasse? Ontem eu estava com uma amiga e ela comentando sobre bolsas, que as bolsas são muito caras. As bolsas são muito caras, mesmo as bolsas que são feitas com um processo mais em conta, desde que o produto seja bom, né? Porque com um produto ruim, aquela bolsa que a gente vai usar e o couro dela daqui a pouco ele vai desfiar inteiro porque não é couro, né? Isso aí ele vai para o lixo, ele vai gerar lixo, né? Agora, se tu compra realmente uma bolsa que é com produto natural, mesmo que seja um tecido, né? Não precisa ser de couro, mas que seja um tecido, ou palha, hoje a palha está muito em alta, o artesanal está muito em alta, mas tu vai comprar um produto e tu vai pagar um pouco mais caro, vai porque esse produto é bom. Né? E você acha que é uma coisa muito cara, o que tem por trás disso para ela ter esse preço todo? Então, isso é que faz a gente conhecer o produto que a gente está consumindo. Mas então tu deve provavelmente ter as tuas preferências, né? Tu deve escolher, tu deve olhar todos os produtos e a composição, e saber a história da marca, comprar sempre na mesma loja. Não é bem assim, na verdade, assim, eu sou muito curiosa. Ontem, por exemplo, eu fui visitar um showroom muito legal, acho que é o maior showroom que eu já conheci, enfim, ele é enorme. E eu vi uma roupa, eu fiquei encantada, eu não sabia que marca que era, eu fiquei encantada pela roupa. Olhei, acabamento, né? A maneira dela, da apresentação dela, dava para ver que era uma roupa bem construída, com um bom tecido. Aí eu fui perguntar que marca é essa. Era uma marca aqui de Santa Catarina, que eu fiquei muito impactada, porque às vezes a gente não imagina que aqui também tem Santa Catarina sempre trabalhou muito com a indústria têxtil, muitas fábricas que produzem tecido, malharia, e hoje ela já está num patamar que ela faz moda também. E essa moda está passeando pelo Brasil, está indo para fora do Brasil, isso é muito legal. Que legal. E essa marca que eu encontrei ontem lá, eu não sabia o nome, não sabia nada, mas eu acho que o olhar da gente leva a isso, né? Então eu fui ver, era uma roupa de linho, com um recorte super bacana, com um debrum que era interessante, tinha umas informações de moda naquilo, que a gente sabe, tem pesquisa de moda aqui. Que legal. Então, não é que eu vá comprar sempre num lugar só, o que eu vou saber do que vou comprar sempre da mesma marca ou da mesma multimarcas, né? É que, na verdade, assim, quando tu educa o teu olhar para isso, tu vais comprar aquilo que o teu olhar já identificou. Isso aqui é bom. Sim. Talvez, às vezes, não é tanto, mas às vezes, quando tu vai pegar, vai provar, vai olhar, que por dentro ela tem um acabamento que não é muito legal, vai lavar e não vai ficar legal. Aqui a hora que tu falou, eu já fiquei pensando, seria legal se eu soubesse a história da marca e eu seria fiel a comprar lá, entendeu? Eu sou essa pessoa, eu gosto de uma loja, eu vou sempre lá. E às vezes a vendedora me manda no WhatsApp, né, o que ela tem ali, mas eu nunca parei para pensar se tem história de marca, como que fazem, de onde que veio, entendeu? Então isso me deu vontade de aprender e saber. Então eu imagino que você que já tem esse conhecimento vá por esse... Eu acho isso interessante porque, claro, isso faz parte do meu trabalho, né? Conhecer moda, falar sobre moda, orientar também sobre isso e, inclusive, a comunicação de moda, porque meu trabalho é comunicação de moda. Então, de que forma que eu vou mostrar que esse produto é bom? Porque se eu mostro que esse produto é bom, eu estou valorizando ele também.
né? Então, eu estou justificando toda aquela apresentação que ele tem, porque tem toda uma história por trás disso. Então, eu acho interessante que se conte essa história. E hoje, por exemplo, eu vejo, e algumas das consultorias que eu faço, por exemplo, para marcas, eu acho que seja muito interessante que a dona da loja, que seja multimarcas, ou a gerente, ou a franqueada de uma marca, que ela consiga passar essa orientação para o vendedor, para o gerente, e que esses profissionais, na hora que eles forem vender essa peça, eles possam contar, porque quem tem, por exemplo, informação vai gostar de ouvir. E talvez quem não tenha essa informação vai ficar curioso para saber o que é que tem isso. Quando desenvolve uma coleção, a gente se faz toda uma pesquisa para poder desenvolver aquela... Não vou dizer que todo mundo, mas quem lança coleções. Tem gente que copia, né, e lança as roupas. Mas tem gente que lança realmente coleções. Então, vai buscar história. Sim. Por exemplo, estamos em momento de discutir Rio Fashion, que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, vai falar, por exemplo, sobre a moda da Osklen, que abriu a temporada de Rio Fashion. A Osklen é uma marca super legal, ela tem um conceito de sustentabilidade. Há muito tempo veio assim. Ela tem uma ligação que vem do próprio dono, que começou a fazer roupa porque ele não encontrava uma roupa esportiva de neve, né? Ele foi ele no Rio de Janeiro ele abriu uma loja em Búzios que vendia roupa para esqui, para tu sair para esquiar. Então a Osklen começou assim e começou com um conceito muito ligado à natureza. E aí se pergunta o quê? Como é que é a coleção da Osklen? Ele contando o processo criativo dela, a Osklen nasceu em Ipanema, apesar de os donos serem gaúchos, eles moravam no Rio de Janeiro já há muito tempo e criaram ali. E tem toda uma referência de Ipanema. Então, a Osklen tem uma coisa que diz que ela é do reino de Ipanema. E aí, o lançamento da nova coleção da Osklen foi inspirado no pôr do sol de Ipanema. Que legal. Então, nas cores que tem nesse pôr do sol, no movimento que tem ali das pessoas, no transitar das pessoas entre Ipanema e Arpoador, aquela região do Rio de Janeiro que tem um pôr do sol sempre maravilhoso. Arpoador, as pessoas vão lá tocar sax no pôr do sol. Então, todas as referências que ele pega desse pôr do sol em Ipanema, ele transforma em referências para as marcas deles. Que legal. Quantas pessoas, por exemplo, vão fazer viagens? Grécia é um lugar muito inspirador, mas quem compra não tem a menor ideia de que teve todo esse investimento em pesquisa para trazer aquele produto ali. E quando se traz hoje esse produto, essa referência para a moda, se traz produtos atemporais. Então, a moda teve um tempo, no século passado, a moda foi dividida por décadas. Né? Século 20, 30, 40, 50, 60, enfim, ela tinha todas as referências por décadas. Quando a gente entrou nos anos 2000, a gente entrou numa democratização de moda. E nesses 26 anos, só nesses anos 2000 que a gente vive, o processo já evoluiu bastante. É pouco tempo, mas existe uma história. Essa história vem o quê? Construindo marca de identidade. Então, cada marca hoje, ela não precisa seguir uma tendência. Claro que existem as propostas de cores, de modelagens, algumas coisas assim. Mas as marcas trabalham basicamente dentro da identidade da própria marca. Então, quando tu vais numa loja que a pessoa te atende e tu gosta de uma marca, tu te identificasse hoje com o estilo daquela marca. Não que essa marca esteja fazendo aquilo que todo mundo está fazendo, mas ela está fazendo alguma coisa que te encanta. Então, é aquela marca que tem identidade e ela vem de encontro ao teu gosto, à tua referência estética. É muito legal. Pensando por esse lado das lojas, né, das produtoras e indústrias, enfim, tem esse lado, né? E tem o lado de quem consome também, né? Então, daí eu acho que é a parte da consultora de imagem, né? A parte da consultoria de imagem também, mas eu acho vai te educar, no caso. Eu acho que esse é um papel que o próprio vendedor, o Com gerente certeza. da loja, também deveria assumir. Exato, porque ele vai entender. Me falando isso agora, mas eu nunca parei para pensar, nenhuma loja me disse isso. Não, e nem vai te dizer, porque na verdade a maioria dos lojistas também, eles vão muito pelo gosto. Então acho que falta essa informação de moda. Eu acho que a gente como profissional, eu luto praticamente sozinha, porque a gente não tem um grande... Uma comunidade.
Não tem uma grande comunidade para se debater isso, mas são coisas que eu venho falando cada vez mais nas palestras que eu faço, nos talks que eu participo, né, nos podcasts também que eu venho para falar de moda. Eu sempre comento muito sobre isso porque eu acho que isso é muito importante, porque se as pessoas ficarem olhando para a moda só como roupa e sem conteúdo que tem aqui, ela está desprezando uma própria indústria que existe no Brasil, por exemplo, que é o que mais gera emprego. Né? Não no Brasil, mas enfim, em Santa Catarina é o que mais gera emprego. Então, assim, a gente vai pensar, por exemplo, no cara que planta o algodão, no cara que vai trabalhar na fábrica, que vai pensar, por exemplo, no desenvolvimento químico de um tecido, como é que ele vai fazer, ou depois ele vai pensar, por exemplo, quais os tipos de hoje que se faz, como eu falei ali da questão do tecido, que ele volta para a indústria, as sobras de tecido voltam para a indústria para ser reaproveitada na construção de um novo tecido. Há um tempo atrás já se falou muito das garrafas PET, que elas são recolhidas, elas são transformadas em pó, e esse pó se transforma num fio, que ele vai ser misturado ao fio do algodão, e a gente toca na roupa e não imagina que aquela roupa tem uma porcentagem de garrafa PET ali, né, que vai saindo do lixo e vai indo para um outro negócio. Legal. Então, assim, é muita informação, e a consultoria de imagem nisso também tem um papel muito importante, porque quando ela vai fazer uma consultoria, tu já fizesse consultoria de imagem, Eu fiz faz tempo já. E aí, quando vai fazer uma consultoria de imagem, ela vai trazer aquilo que tem a ver com o teu perfil, com a tua personalidade. E aí é uma oportunidade também de contar um pouco de história da moda para quando tu fizeres as tuas compras de moda, para que tu valorizes também o teu investimento. Que legal, gostei muito. Que bom. Tu faz consultoria de moda também? Eu não sou formada em consultoria de moda nem de imagem, mas eu tenho uma carreira já de muito tempo, então eu tenho por hábito, às vezes, para as amigas, né? Para as amigas eu vou, e às vezes é uma coisa muito impressionante, porque eu tenho amigas que às vezes estão com roupas dentro do armário com a etiqueta que nunca usaram, porque não têm ideia de como usar aquela roupa. E aí eu chego lá e digo, como? Mas tem esse sapato, tem essa calça, tem essa blusa, tem esse... É uma dificuldade. Pode misturar as coisas, é um exercício de criatividade. Exato. Quando a gente abre um guarda-roupa e vai ver o que é que tem. Tem muita gente, por exemplo, que hoje organiza o guarda-roupa por cores, para ficar mais fácil. Né? Então, isso já é um facilitador também. Agora, como é que ela vai fazer com as estampas que ela tem? Tem gente que não gosta de estampa, eu amo estampa, amo cor, acho que isso dá energia, dá uma luz para a vida da gente. Agora, vai trabalhar, por exemplo, com estampa. Estampa é uma delícia, porque mudou o que está usando, mudou o acessório, mudou a calça, a saia, a blusa, enfim, o que vai jogar com aquela estampa está com uma roupa nova. E aí, eu acho que geralmente não é sempre isso, é o exercício da criatividade. Eu acho que as coisas não são feitas para elas serem usadas daquela mesma forma. Eu acho que a coisa é mais disruptiva, né? É a gente sair fora da caixa. É a gente pegar, de repente, uma peça. Eu estava fazendo agora uns estudos de produção de moda do Diabo Veste Prada. Diabo Veste Prada 2, grande sensação, todo mundo, né? Novo filme. O grande acontecimento dessa temporada, o Diabo Veste Prada 2. Então, a questão é o quê? É olhar o que elas estão trazendo. Esse filme foi filmado há muito tempo, tem 1 ano que já começou o marketing do filme. Então, para a gente ver como a moda tem história, né? Quando eles gravaram o filme, eles já estavam pensando lá na frente para estabelecer um figurino, que esse figurino agora vão ser as roupas que as pessoas vão usar, inspirado no figurino do filme. Só que esse figurino do filme já foi definido há o quê? 2 anos? 3 anos? Né? Quanto tempo já tem? Né? Já tem a definição disso, porque o filme está sendo... Há 1 ano ele está sendo trabalhado, está sendo trabalhado o marketing dele, por isso que toda essa euforia, né, com relação ao filme, a expectativa, né, de todo mundo querendo assistir o filme, Sim. né, quem vai para a sessão, para a pré-estreia, quem é convidado para a pré-estreia, quem consegue comprar o convite, os cinemas começaram já a vender o convite antecipadamente para um filme que vai chegar lá final de abril, início de maio. Então, e isso faz parte do marketing, né? Da história do próprio marketing. O que eles fazem com a gente? Aquela coisa de eu preciso, é o FOMO, né? Eu preciso ir, eu preciso ser o primeiro, eu preciso estar vestindo, eu preciso ir para o cinema com a roupa do filme. Então, tudo isso é um jogo de marketing que a própria moda se beneficia também. Legal. Tem, por exemplo, posts já falando sobre até Starbucks, outras marcas, enfim, né? Marcas de esmalte, marcas de cosméticos que estão fazendo
que estão fazendo suas campanhas com base já no filme. Então, para vender, e vão vender. E isso porque gera essa expectativa nas pessoas. Elas vai estar todo mundo querendo entrar na trend. Legal. Eu já lembrei dos meus filhos agora, do último filme que a gente foi ver de estreia, que eles já queriam ir tudo arrumadinho com a roupa. Legal. É muito trabalhado isso dentro dos filmes infantis, que eles começam, né? Então tem várias marcas que vão trabalhando o pijaminha, a roupinha, o sapato, a sombrinha, enfim, tudo, né? O material escolar, tudo dentro daquela temática do filme. Exato. E alguns filmes também, e às vezes também por isso que as pessoas também não dão tanto valor, porque fica nessa coisa meio do supérfluo, dessa coisa mais que eu chamo de nata, né? Aquela coisa que fica mais por cima só, e ninguém vê a profundidade. Ninguém vê a profundidade disso. Até o próprio Diabo Veste Prada, ele conta uma história que é de uma revista que também trabalha muito essa questão de superficialidade. Elite também. Né? A moda, na verdade, é uma questão, é um produto mais elitizado, porque moda sempre o que é? É essa coisa do novo, é o que vem que impacta, é a roupa diferente, é a roupa que traz uma história, que tem essa história, né? Mas eu vejo pessoas também que, eu acho que qualquer um que tem estilo, por menos dinheiro que tenha, eu acho que consegue demonstrar isso, né? Tem, e eu acho isso muito legal. Né? Hoje, por exemplo, com essa história, assim, enfim, todo mundo indo para buscando brechó, né? Buscando coisas diferentes. Num brechó, tu vai achar coisas muito legais, tu vai achar roupas de grife internacional e tu vai chegar a roupinha, vai achar a roupinha do fast fashion que vai custar muito baratinho. Mas é a questão do olhar que eu já falei para ti ainda há pouco. Saber olhar. Se tu educa o olhar, né, e tu vê a questão do estilo, das coisas diferentes. Eu fui uma adolescente que quando eu chegava em casa e dizia para minha mãe, vi um sapato maravilhoso. Ela dizia, meu Deus, o que ela encontrou agora? Né? Porque o meu olhar sempre foi para coisas diferentes. Sim. E com aquilo eu usava com o short, com a bermuda, com a roupa para balada, enfim, às vezes tinha uma festa, eu ia com um vestido e botava o sapato muito diferente, que o sapato chamava atenção. Sim. Né? Ou com a própria roupa, às vezes eu vi umas roupas super diferentes, às vezes eu imaginava, inventava alguma coisa, minha mãe costurava para mim. Legal. E era uma coisa, mas eu sempre tive esse olhar, eu sempre fui muito curiosa, eu tenho esse olhar de curiosidade, de buscar o diferente. Se eu viajo, por exemplo, eu vejo uma roupa que está na cor da tua xícara, e essa cor não tá no radar da moda, eu vou começar a prestar atenção, porque se ela está aqui agora, ela vai ter em algum outro lugar. Aí eu vou ver ela em alguma peça de decoração, eu vou ver em alguma peça de sei lá, algum outro tipo de produto, e eu vou começar a ver que nas vitrines ela tá ali de alguma forma, ou aparece num detalhe. Eu estava comentando esses dias agora, essa semana, sei lá, sobre o tal do azul celúrico do Diabo Veste Prada 1, que é um azul diferente, um azul tipo um azul céu, que naquela época ela faz todo um discurso, e ali naquela parte do filme, eu falo isso nas palestras e nas minhas aulas também, nessa parte do filme ela conta a história de moda, isso é muito legal. E esse tal de azul celúrico, que acaba sendo um pilar muito importante no primeiro filme, ele foi a peça que foi usada, por exemplo, por Meryl Streep em algumas das entrevistas que ela deu, e hoje a gente começa a ver em algumas marcas já que o tal do azul celúrico, esse azul céu, ele aparece misturado com verde, algum tipo de estampa, ou ele aparece com o marrom, ou aparece com o burgundy, que é o bordeaux, que é aquele mais tom de vinho escuro, né? Então a gente vê que esse tom ele está aparecendo, e é um tom que foi falado no filme, lá no primeiro filme, que tem 20 anos. E ele está sendo revisitado agora. Ela usou, a Meryl Streep usou o suéterzinho, né, que a Andy, no filme, usava, e ela dava o discurso sobre esse suéter, sobre a cor do suéter. E a Mary estava usando o suéter, aquele, numa entrevista agora, que era do figurino do filme anterior. Nossa. E essa cor, se começar a prestar atenção, ela está aparecendo em pequenos detalhes em algumas coleções. Legal. Então é para ficar atento, porque quando uma coisa aparece que seja a cor da tua xícara, ou que seja o azul celúrico, quando isso começa a aparecer pintado de alguma forma em alguma vitrine,
vitrine, pode ter certeza que isso é um lançamento e que daqui a uns 3, 4 ou 5 anos vai estar todo mundo usando. Que loucura. Tu pode ver como é tendencioso, né? Colocam na cabeça da gente sem a gente perceber, né? Exatamente, porque isso vem de pesquisa. E a pesquisa também vem de acordo com o comportamento, mas também de acordo com o mercado. Isso é incrível. O que o mercado tem produzindo, tá produzindo que não, por exemplo, uma empresa que produz tinta, né? Ela vai produzir muita tinta. Chega uma hora que talvez essa tinta não esteja vendendo menos, não esteja vendendo tanto. Então, eles começam a trabalhar de uma forma que ele vai recolocar esse produto no mercado. Isso é uma discussão já muito antiga. Ou coisas, por exemplo, que vêm impactados, né, por algum tipo de movimento. Hoje, o impacto é o Diabo Veste Prada na moda. Nossa. Mas esse olhar macro, que a gente chama com esse olhar macro. Então, quem está lá nos birôs de informação fazendo as pesquisas de comportamento que elas olham lá na frente, ali elas vão definir o que vai ser popularizado em 3, 4 ou 5 anos. Mas ele vai começar a aparecer gradativamente. Então, ele aparece gradativamente, aos poucos ele vai indo, uma modelagem diferente, uma coisa diferente, ele vai indo. E isso não interessa se a pessoa ela é da elite ou ela não é, né? A pessoa tendo esse olhar, ela vai começar a identificar. E como hoje a moda permite que tu tragas a tua identidade para o teu perfil, né? Para a tua maneira de te vestir, a maneira de te comportar, enfim, né? A pessoa tendo esse olhar, ela vai trazer para dentro do guarda-roupa dela também. Que legal, muito legal. Isso para mim também é autoconhecimento, né? Porque me conhecer, que nem eu falei antes, eu acho que tudo a gente tem que estudar e ter o repertório, como tu falou. E eu imagino que eu sabendo tudo isso sobre mim mesma, né? Na hora de eu comprar vai fazer toda a diferença. Então, eu fiz a consultoria de moda, como eu falei, mas eu também vou confessar que eu não dei muita atenção, né? Eu deveria ter dado mais atenção. Tava correndo muito, enfim. Mas ela me ensinou um monte de coisa. Eu já aprendi várias coisas. Então, agora, por exemplo, eu sei combinar as cores que combinam com o meu tom de pele, blá, blá, blá. Então, eu já mudei um monte. Agora eu já sei comprar. Mas eu ainda não tenho essa visão que tu passou aqui, entendeu? Então eu não sei, tipo, a construção da roupa em si, que seria muito mais legal. Ou, por exemplo, saber a história daquela marca, que aquilo vai me conectar muito mais com aquela marca. E eu identifiquei na minha consultoria que eu sou clássica, né? Eu não sou do... Eu gosto de estampas e tudo mais, mas eu sou mais preto e branco ali, e mais calma. Mas ao mesmo tempo, se eu for parar pra pensar, eu adoro usar roupa diferente. Tipo, que ninguém viu. Ninguém nunca viu. Nossa, que roupa legal, sabe? E aí... E isso também trabalha a autoestima da gente. Porque a partir do momento que alguém diz pra ti, nossa, que roupa legal, que roupa diferente, tu te sente valorizada por isso. Exato. Só que aí eu acho que é muito conhecimento. Eu tenho que saber. Amanhã a Marcela vai lá na minha casa. A Marcela Botséria, que a gente se conhece através dela, né? E ela vai lá olhar meu guarda-roupa pra me dar uns looks lá, arrumar os looks pra mim. Mas eu já vi que ela sempre tá com uma roupa diferente. Eu não sei de onde que ela tira essas roupas mas é sempre uma coisa, uma blusa com umas caudas, umas coisas assim, e eu digo, que legal, né? E ao mesmo só que ela não é clássica. Então eu tenho que me conhecer, saber o que eu gosto, pra poder achar a minha extravagância, né? A minha forma de mostrar o meu diferente, digamos assim. Na verdade, eu acho que é assumir a liberdade. Aquela coisa de ter um pouco de autoconhecimento, sim, mas de se sentir livre, né? Claro, a questão de ter o olhar educado para a estética, eu acho super importante. Porque às vezes não é questão de liberdade, de botar qualquer coisa e achar que está tudo bem. Não, porque acho que às vezes tem coisas que pesam na gente. E tem coisas que são leves. E eu prefiro ter esse olhar mais leve, mesmo que esteja ousando um pouco mais. Então, a gente entender essa questão da nossa liberdade, de eu saber escolher o que eu quero, ter as noções estéticas para saber o que é que fica bem em mim, o que é que eu sei carregar. Exatamente, valoriza. Tem coisas que eu não sei carregar, que eu vou botar uma coisa, eu vou achar careta, ou eu vou achar, não tem nada a ver comigo, eu não vou me sentir confortável naquilo. E tu olha nos outros e tu acha bonito. Sim, mas aí é o perfil dele, né? Então, eu preciso entender que a minha liberdade vai até onde a minha estética enxerga, né? Então, assim, vai ter uma coisa que eu vou olhar aquilo, vou achar super legal e tal, mas não para mim.
Exato. Então, a minha estética já me disse, o meu padrão é esse, eu vou usar umas coisas super diferentes, mas dentro daquilo que vem no meu conceito. E isso é uma outra briga também, porque muitas vezes a gente vai numa loja, eu provo, e eu como tenho muita personalidade, eu tenho muita segurança no que eu tô afim. Às vezes eu não tô afim de vestir nada que seja, eu tô afim de vestir a primeira roupa e ok também. Aham. E sem cobrança nenhuma, Normal. tá? Mas às vezes eu tô afim de colocar uma coisa diferente. E eu vou numa loja e a pessoa, vou lá, olho uma coisa, olho outra e tal, acho legal visto, eu vi que aquilo não ficou bem em mim. E a vendedora diz, nossa, ficou maravilhoso. Né? Às vezes eu fico pensando assim, ela não tem a menor ideia da pessoa que ela está tentando vender essa coisa que ela diz que é maravilhosa e que eu achei horroroso. Por isso que às vezes é Não é bom que ter seja. a tua loja que tu gosta de comprar, né? Depende, porque assim, como eu tenho esse perfil, para mim, né, eu sou muito pouco consumista. Eu tenho a minha loja, eu compro, olha, acho que, sei lá, 80%, não vou dizer 90%, mas talvez 80% das minhas roupas eu compro na Stella Knabben, que é uma multimarcas que tem no centro, ali na Bocaiúva, que é um lugar que eu reconheço o olhar dela como um olhar muito parecido com o meu. Então, claro, tem muita roupa lá que não tem nada a ver comigo, mas tem muita roupa lá, é o olhar do diferente. Então, ela sempre tem coisa diferente lá. Boa. E aí, eu adoro assim, porque os calçados, ela cria, por exemplo, uma linha de calçados com a marca dela. Eu cheguei lá essa semana, eu parei, eu fui lá para ver uma outra coisa e estavam chegando sapatos, elas estavam arrumando lá umas coisas. Eu lhe disse, não, fiz até um storyzinho, né? Coloquei nos meus storyzinhos dizendo assim, não, ela realmente tem um olhar muito diferente. Então, tinha uma bota em 3C, tinha uma outra bota em tela, tinha uma outra bota em couro, cheia de buracos que eram cobertos com tela. Então, fica aquela coisa, tu tá com um sapato, por exemplo, uma bota marrom, mas cheia de bolas. Que legal. Bolas vazadas, mas cobertas com uma tela. Tinha um outro lá todo com um trançado diferente. Aquela coisa que eu disse, gente, olha só o que é esse sapato. Então, tu bota uma roupa super básica, bota um sapato diferente daquele, aquilo já te dá uma autoridade. Né? Porque são coisas diferentes. E isso ela tem para roupa também. Quando eu vou chegar lá procurar alguma roupa, mesmo que seja uma calça jeans, eu geralmente saio com a peça mais diferente que ela tem na loja. É o meu jeito, eu gosto disso. Gostei. Eu gosto de coisas legais, assim, gosto de coisas diferentes. Não eu tenho coisa clássica, eu tenho minha camisa branca, minha calça social, pouco, mas eu tenho, né? Eu tenho, por exemplo, uma risca de giz, mas é um jeans risca de giz, que eu comprei lá também. Mas, enfim, são peças que eu tenho que são muito legais, mas que elas têm uma coisa que foge do convencional. Tá. Essa peça, por exemplo, é uma peça que eu já tenho talvez há uns 2 anos, essa calça na verdade é um terno, risca de giz, e que eu comprei nessa época foi lançado em seguida, acho que a última temporada agora que teve do Emily in Paris, aquela série, Adoro. né? E uma das cenas daquela série, ela tá com o terno risca de giz. Eu não tinha visto o risca de giz na série dela ainda, mas quando chegou na loja, eu olhei aquele e disse, esse é meu. Aí eu fui num evento, foi super legal, as pessoas todas diziam, nossa, que legal, de jeans e camisa branca. Mas o meu jeans não era só um jeans, a minha camisa branca não era só uma camisa branca. Era uma camisa branca com lese, uma coisa na manga que era vazada, era uma camisa branca diferente, com aquela calça. Então, vem um conceito de moda nisso, é o olhar. Então, lá eu realmente compro muito, porque eu enxergo lá as coisas que eu gosto. Então, para mim é muito fácil. Eu quero pegar uma roupa, já sei que lá eu vou achar. Mas eu não deixo de entrar em algumas outras lojas. Eu compro de outras marcas. Mas sempre com essa coisa assim. Tá, e que estilo é esse? Que não é clássico, então, porque eu também sou assim. O que não é clássico? Ele não é clássico. Ele gosta de ousar, mas ao mesmo tempo não é pra ser um negócio espalhafatoso. Tipo, eu não gosto de pegar... eu já ouvi mulheres falando que combinam verde com laranja. Eu já não acho bonito, sabe? Quando mistura muito. Mas eu gosto do diferente. Os color blocks. Mas assim, ó, não é clássico, ele é moderno. Ou uma coisa contemporânea. Só que tudo isso é dentro do teu olhar. Né? Porque ele pode ser, por exemplo, exótico. Né? Exótico, gostei. Pode ser uma coisa exótica, nossa, né? A pessoa que chama e quem vai vestir uma coisa assim, ela realmente tem que ter muita personalidade para carregar aquilo. Exato. Mas tu pode partir para uma coisa mais moderna, diferente, contemporânea, aquele olhar, né, que tá vendo o que tem de tipo de referência que tem ali, então, o que está acontecendo. Pode falar. Eu não gosto de tipo que tá todo mundo usando. Então, aquelas calças Moon, todo mundo usou um tempo.
Eu digo, não é pra mim. Eu Aham. não caio na modinha, entendeu? Aham. Não sou É o desse tipo. é o que o teu olhar seleciona. É. Então, isso é legal. Agora, por exemplo, a gente teve uma fase quase impossível a gente não falar sobre isso, que foi a pandemia, que trouxe todo mundo com aquela roupa confortável, todo mundo de moletom, todo mundo foi pro quiet luxury. Hoje, a gente olha a moda, tem muito tecido, tem muito pano, tem muita coisa esvoaçante, essa coisa que tu falasse da Marcela Baldiceira, que está sempre usando uma coisa diferente, uma coisa assim. Se começar a prestar atenção nas novas coleções, a gente vai ver como tem mais pano, por exemplo, Legal. nessa construção. E se a gente voltar muito tempo atrás, se a gente pensar lá na época da Segunda Grande Guerra, que também foi um movimento bem... Casa. hã? Dentro de casa. Não só dentro de casa, mas foi um momento foi um momento de escassez, foi um momento de tristeza, foi um momento de ter que fazer muito trabalho em casa, né? Os homens foram na Europa, os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que assumir o mercado de trabalho. Foi um cenário. O nosso cenário de pandemia foi quase um cenário assim, claro, com as devidas proporções e com as devidas diferenças. Mas é um momento em que as pessoas acabam se fechando, mas então se pesquisar a moda desse período de guerra, vai ver que era uma coisa muito mais limpa, era uma coisa muito mais sem detalhe, era uma coisa mais escura, era uma coisa mais... E aí a gente passou agora a gente já está no 6º ano de pós-pandemia, né? A pandemia começou em 2020, a gente já está em 2026. Então, o que a gente analisa? Nesses 6 anos que a gente, se olhar para trás, a gente vai ver uma moda muito mais relaxada no sentido do relax, né? Daquela coisa de confortável, de solta, e agora a gente cansou de viver naquela coisa, a gente cansou de viver de fazer só a reunião online, de tomar o café, ela lá na tela, eu aqui na minha tela, tomando um chazinho, ou tomando água e conversando. Hoje a gente quer ter mais olho no olho, a gente quer chegar perto, a gente quer se encontrar, quer abraçar. Então, por que estão voltando, por exemplo, os clubes de livro? Porque as pessoas estão com vontade não só de ter mais informação, porque a gente também ficou num hiato aí de as pessoas muito na superficialidade das redes sociais. Hoje a gente quer mais conteúdo. Tem um dado que aponta que as livrarias, no primeiro trimestre agora no ano, acho que foi nesse primeiro trimestre, que cresceu 18%. É muito. Legal. Então, as pessoas estão querendo buscar alguma coisa ou resgatar alguma coisa, né? Ou buscar alguma coisa que elas não viveram. Tem muita gente que não viveu esse período de leitura de livro, que já nasceu no digital. Já. E tem outras pessoas que estão querendo resgatar. Eu dando uma palestra esses dias, uma pessoa que falando sobre essa questão de clube do livro, um garoto olha para mim e diz, nossa, eu amo o cheiro de livro. Tem gente que não sabe o que é um cheiro de livro. Agora, vai numa livraria e folheia sente aquele cheiro, o encantamento dele é pelo cheiro do livro. Foi quando eu fiz o trabalho com o André Carvalhal, que eu mediei o talk com o André Carvalhal, que é um cara super conceituado, né, no Brasil, e que ele traz esse discurso agora para a gente abandonar um pouco as redes, né, e voltar mais para o físico. Uma coisa que é muito legal, as pessoas estão voltando a fazer piquenique. Né? Que é uma coisa muito legal. Mas também tem um outro lado que as pessoas também querem sair de casa, ser diferente, vestir uma coisa, impactar, e aí entra a questão de tu sair do quiet luxury e tu começar a vestir uma coisa mais ousada, mais moderna, mais diferente, né? E chamar a atenção por isso e ser feliz por isso também, se sentir feliz por isso, porque como tu falasse, a pessoa te dá um elogio, tu fica feliz, isso é muito legal. Eu faz horas que eu tô querendo comprar um Kindle pra mim, mas eu amo o livro, não posso dizer que não. Eu tenho Kindle e tenho os dois? Livro também. Eu tô querendo, porque daí a gente sempre tem uma desculpa, eu esqueci meu livro, eu fiz isso aqui, tô na praia, esqueci de trazer meu livro, leva o Kindle pra cima e pra baixo, né? Mas eu confesso que eu gosto do livro, aquele que tu marca e... Viagem, por exemplo, o Kindle facilita porque ele não pesa na tua mala. Agora, para tu estar em casa, deitado numa rede, lendo um livro, é muito mais legal você estar lendo um livro de papel, né? Ou sentado na cadeirinha da praia. Pega um livrinho de papel, vai folheando, vai curtindo aquilo. Eu acho que tem um charme também, né? Tem. Mas e falando já, indo pro nosso finalmente, né? Que a gente tem bastante assunto para falar aqui. Mas o que tu
para quem que tu pode servir hoje, por exemplo? A pessoa quer te procurar para te contratar, tu vai mais nas empresas, então. Eu trabalho muito com marcas e multimarcas, eu Tá. trabalho. Eu dou muitos cursos também, cursos de comunicação de moda, como é que eu vou comunicar o meu trabalho de moda Para consultoras. para todo mundo, para consultoras de imagem, para lojas, né, para marcas, enfim, né, como é que a gente vai trabalhar essa comunicação? Porque é muito legal a menina, por exemplo, a influenciadora que chega lá e diz: olha que roupa maravilhosa. Todo mundo diz que tudo é maravilhoso, mas por que que ela é maravilhosa? Ela é maravilhosa porque ela tem um detalhe aqui na manga, uma dobra que faz um efeito interessante, que isso me lembrou aquele desfile da Chanel ou do Dior ou do não sei o quê. Quando começa a falar isso, começa a contar uma história, as pessoas vão se prender na tua história. Agora, quando tu diz que isso é só uma coisa maravilhosa, não vai nem olhar, porque está todo mundo dizendo que é maravilhoso. Isso já faz tempo que as pessoas dizem que tudo é maravilhoso. E não é. Por que que ele é maravilhoso? Olha que legal essa roupa. Essa roupa foi construída com um tecido de reaproveitamento de resíduo têxtil. Eu não sabia disso. Mas a vendedora, quando me passou, ela me falou isso. Achei super interessante. E hoje, dentro dessas questões de sustentabilidade, é muito importante que a gente saiba disso. Muito. Então, quando vem com esse tipo de discurso dentro de uma rede social, por exemplo, vai construir uma nova história. Né? E é isso, na verdade, que eu acabo ensinando para as pessoas. Eu, na verdade, construo muito pouco para o meu, falo muito para os outros, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Sei. Mas o que é legal? É a gente realmente construir essa marca do nosso trabalho. O que eu estou apresentando? Então, eu faço hoje trabalho para consultoras de imagem, faço trabalho para lojas multimarcas, faço trabalho para marcas, faço trabalho para representantes comerciais, que é onde tem os showrooms, que tem as várias marcas, como é que ele vai falar, como é que ele vai conversar com o cliente, com o lojista dele, como é que ele vai trazer esse lojista para dentro do espaço dele. E, além disso, eu faço as mediações, né, como eu fiz agora recentemente com o André Carvalhal, ou, né, a palestra, como eu fiz lá com o pessoal da consultoria de imagem, estavas lá com a gente também, enfim. E eu dou aula, né, agora estão com um projeto pensando num projeto de fazer, porque eu faço aula presencial, e as pessoas que estão no online, quando a gente divulga, eles pedem muito: faz essa aula online, quem sabe a gente faz juntas, constrói um produto juntas. Eu acho que isso é uma coisa legal, porque claro que eu gosto do presencial, mas quem está lá no Acre não vai conseguir vir para minha aula. E isso é uma coisa interessante, uma coisa bacana, porque quando a gente divulga um produto, né, uma das aulas que eu tô ministrando presencialmente, é interessante a gente ver, às vezes, o alcance, porque alguém soube, porque tem algum contato, não sei como é que foi parar, porque às vezes é impulsionado, mas é muito impulsionado mais para a região local, para onde as pessoas vão estar. E, de repente, tem gente de outros estados se manifestando: faz online, porque eu moro em tal lugar e eu quero ver essa aula. Então, é interessante as pessoas... E aí a gente percebe que as pessoas têm interesse, as pessoas querem ter informação. Muito legal. E quanto mais acessível for para essas pessoas, melhor. Sim. Né? Porque quando tu faz uma aula presencial, geralmente eu faço uma aula presencial que são com grupos muito pequenos, justamente para eu saber o teu nome, o teu nome, o teu nome. Né? Então, a gente começa a conversar como se fosse um grupo de amigos e eu estou ali orientando. E quando a gente faz no online, eu não sei se vão ter 10 ou se vão ter 120 pessoas na minha aula. Eu não vou conseguir, né? Então, tem essa diferença. Mas não é que eu esteja resistindo, é que tem essa questão de eu gostar de fazer dessa forma. É o meu estilo, né? Só que, como existe essa procura, como as pessoas estão perguntando, como as pessoas estão querendo, e eu tenho essa vontade agora de começar a fazer alguma coisa no digital. Eu sou muito de backstage. Então, eu sou muito vamos de backstage. mudar isso já. Eu sou de fazer a produção de moda lá no backstage. Eu sou de fazer o styling lá no backstage. Né? Eu sou de mostrar o meu trabalho para as pessoas com quem eu estou trabalhando. Não sou de divulgar muito esse meu trabalho. Mas além de tu vender mais, mudando isso, tu tá ajudando mais as pessoas, né? Porque a gente tem que parar para pensar dessa forma. Né? A gente pode contribuir muito com a vida do outro,
se a gente começar a aparecer para mais pessoas, né? E contar um pouco mais de história, porque o que a gente conversou hoje aqui, tu dissesse, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, a maioria das pessoas não pensou. Então, a partir do momento que a gente começa a contar as histórias das coleções e começar a buscar referência de moda, trazer informação, valoriza inclusive o próprio mercado de moda. E as pessoas, ao invés de dizer, nossa, como essa roupa é cara, ela vai pensar, eu estou fazendo um grande investimento, eu estou comprando uma coisa muito diferente e essa roupa eu vou usar a minha vida inteira e eu vou sempre amar essa roupa. Quando se compra, por exemplo, uma roupa Chanel, uma grife centenária, enfim, vai pagar uma fortuna por aquilo, ela tem todo um processo criativo ali dentro junto, né? O tecido da Chanel feito no tear, não vai lá comprar em metro, tu vai ver um tecido feito no tear, quanto tempo leva para fazer um tecido desse? Eu estava estudando agora na época da Paris Fashion, teve uma designer que chama Marine Sen, e ela no Instagram dela, ela faz uma coisa muito legal. Ela conta a história do produto dela e ela bota quantas horas ela levou para fazer aquela peça. Ela faz coisas muito diferentes. Ela, por exemplo, fez um vestido com a parte de baixo do relógio, desses relógios que fica aquela parte onde fica o maquinário aqui embaixo. Né? O relógio quebrou o vidro, não sei o que, não funcionava. Toda aquela parte de baixo, ela juntou vários daqueles para fazer um vestido. A coleção dela foi inspirada no Louvre, no Museu do Louvre. Então, inclusive, a apresentação dela foi dentro do museu, não foi um desfile, ela não participou do line-up do Paris Fashion Week, mas ela estava dentro da programação do evento. E aí, o desfile dela, a apresentação dela foi para algumas pessoas dentro do museu e tinha, por exemplo, um vestido que foi feito todo com a parte do pincel. Não o cabo do pincel, não onde a gente segura o pincel, mas a partezinha só onde está a fibra ali do pincel, né? Sim, mas metal ali, né? Daquilo para baixo, né? Sim, sim. Então ela fez, então ficou como se fosse franjas, né? Então aquele vestido todo feito com pincel, um outro vestido que ela fez todo com sobras de bisnaga, de tinta, de pintar quadro. Eu aproveitando agora me veio na cabeça que eu sempre tive essa dúvida. Por que quando fazem desfiles vai aquelas coisas malucas no desfilar? Conceito de marca. Não é para beleza de comprar uma roupa, por exemplo. Porque a partir daquele conceito vão sair outras peças que são as comercializadas, as comerciais, né? Então, quando pega um conceito de marca que vai aquilo para passarela, hoje elas estão muito mais comerciais, os desfiles, principalmente do prêt-à-porter. Né, de alta costura já não, mas o prêt-à-porter sim. Agora, quando vai aquele conceito para a passarela, muito daquilo já vai para a vitrine, ou muito daquilo depois ele é transformado, o próprio styling, quando ele é feito para o desfile, ele é feito de uma forma. E depois, para ir para o comercial, ele vai de outra forma. Eu sempre pensei, deve ter alguma explicação que eu não entendi. É conceito de marca. Que legal. É conceito de marca. E aí é o que a gente fala às vezes, que moda é arte. Não é que moda seja arte. Moda é moda, arte é arte. Sim. Né? Mas a moda usa conceitos de arte para chegar no produto dela. E nos desfiles geralmente tem isso. Porque trabalha muito a criatividade. Trabalha muito a inovação, a criatividade, o diferente, para jogar aquilo na passarela e para reverter também em mídia. Quanto que as pessoas ganham, por exemplo, de mídia, no mesmo desfile internacional que a gente tem acesso aqui hoje por rede social. Mas o quanto que se fala, às vezes, no encontro que a gente tem, ou na minha rede social, que eu vou lá, vou fazer um comentário sobre aquilo. Isso é mídia espontânea. Existe um valor, inclusive comercial, para isso, né? Que às vezes a gente faz, os jornalistas fazem, vão fazer uma cobertura de um evento. Se a marca fosse pagar por aquele espaço, naquela rede social ou naquela revista, enfim, né? Aquilo teria um valor. E ele, quando ganha esse espaço, né, essa mídia espontânea, ele também agrega valor no produto dele, porque essas pessoas que fazem esse trabalho estão levando adiante o conceito da marca dele, o produto dele, porque não é só tu dizer gostei ou não gostei. Isso qualquer pessoa faz. É tu ter conhecimento do que ele está trazendo para a passarela e explicar. Eu acho uma coisa que na minha última aula também eu comentei muito sobre a questão do desfile do Dior, que ele fez num lugar que se chama Jardim de Tuileries, que fica perto do Museu do Louvre. É um jardim francês que as pessoas caminham para lá e para cá. O convite dele era uma cadeirinha verde de metal, que são as cadeirinhas que tem lá para as pessoas se sentarem. E ele fez uma coisa muito inspirada em Monet, lá no Jardim de Giverny, onde era a casa do Monet. Então ele pegou referências e inclusive tem um quadro que chama Lago dos Lírios,
E esse quadro é um quadro super famoso, que é inspirado num espaço que tem lá em Giverny, na casa dele, tem um espaço, tem as pontezinhas, tem os lírios, né, tem as flores, as plantas, enfim, tudo ali. E ele fez tudo isso como cenário do desfile dele. Muita gente falou isso porque viu no release, mas não tem a ideia de que isso é um quadro de Monet. Nossa. E tem, por exemplo, um dos calçados que eles mostraram, que era em cima do calçado, a gente chama de gaspe, essa parte em cima do calçado. Um era uma planta, outro era uma outra planta, e era o par do calçado com coisas diferentes, um no pé e outro no outro. E as pessoas não que têm tu nem ideia. olha aquele sapato e que imediatamente te remete aos jardins de Monet. Que legal. Aquele jardim lá de Giverny, que fica mais na região da Normandia, mais para cima. Aí tu olha aquilo e tu vê, gente, olha a criatividade. Então, aí tu começa a ligar uma coisa com a outra, e quando tu tem conhecimento disso, tu vai ver que todos os detalhes não foram colocados ali por acaso. Tem um porquê, tem uma ligação com alguma coisa, tem uma referência daquilo. Sim. Aí é muito legal. É lindo de ver, né? Eu sou completamente apaixonada, Deu pra dá pra ver, perceber. porque eu falo bastante, né? E conto muita história, Aham. porque eu acho que é super importante a gente Legal. entender daquilo que a gente está falando. A Sim. minha área é muito história de moda. Para poder falar, ou mesmo para fazer o trabalho de consultoria de comunicação de moda, eu preciso entender de história de moda, para Claro. eu poder fazer com que o meu cliente consiga colocar isso, um pouco disso, também dentro da história da marca dele. Muito bom, muito bom. Meu Deus, eu te contrataria se eu tivesse uma indústria de moda assim. Que bom! Mas enfim, nós temos que encerrar, né? Que a gente vai longe aqui. Acho que a gente Vai, pode vai até fazer conversando, um episódio 2. Mas agradeço a você que está aí nos assistindo. Compartilha esse podcast para quem precisa ouvir. Com certeza muita gente vai gostar. E deixa aqui a tua rede social para as pessoas poderem te seguir. É @Maristela Amorim Oficial. Ótimo. Então tá bom, muito obrigada por ter Muito vindo. obrigada também. É sempre um prazer imenso poder falar de moda com quem tem interesse em ouvir sobre moda. Que bom, ótimo. Muito obrigada e até o próximo Linkscast.